Fala galera, tudo bem? Projeto Qual o Tema chegando para uma live, né? Hoje vamos continuar então a conversa com o Ian, porque a gente teve um problema, né, na terça-feira. Então hoje a gente vai dar continuidade aí à pesquisa dele, né? Ele que fala sobre a Estrada de Ferro, né? Ele fala sobre a Estrada de Ferro, a Príncipe do Grão-Pará, no jornal Gazeta de Petrópolis, nos anos de 1892 a 1895. Guardar para a gente começar então a nossa conversa aqui. Olá, Ian, tudo bem? E aí, Bento, tudo bom? Tá escutando? Show. Hoje, hoje, se Deus quiser, vai dar certo. Vai Internet. dar sim. Oh, foi uma correria aqui, desculpa, tá? A gente tinha Aham. marcado às 6, mas acabou que tive um imprevisto. E, novamente, eu queria te agradecer, né, por topar aí compartilhar conosco a sua monografia. Também queria agradecer as pessoas que estão nos acompanhando, a Cláudia, as pessoas que vão demais entrando aí. A gente vai falando ao longo do percurso. E novamente, né? Então, para quem não viu aquela primeira live e ainda não conhece um pouco de você, peço que você se apresente, fale um pouco para as pessoas quem é você. Maravilha, maravilha. Vamos lá, então. Antes, né, só agradecer também de novo pelo convite, pela paciência comigo, né? A gente teve um probleminha com a internet na terça-feira, perdão. Mas hoje vai dar certo aí, né? Vai dar assim. Então, eu me chamo Ian Rodrigues, né? Tenho 23 anos. Eu sou aqui de Petrópolis mesmo, né? Moro no bairro Pedro do Rio, né? Um bairro mais afastado, né? Mais no interior. E eu concluí os meus estudos em História em 2018, né? 2018.1. Me formei junto com o Bento, né? Isso. E desde então, eu tenho trabalhado com aulas particulares, né? Não efetivamente trabalhei em escolas ainda. Cheguei a fazer alguns concursos e tal. Fui classificado, mas não consegui o lugar, né? Para conseguir passar, né? Porque geralmente concurso para história tem poucas vagas, então você classifica, mas fica na fila de espera ali, né? Então eu tô Verdade. nesse meio termo aí da fila de espera. E é isso. Sobre mim, é isso aí. Show, Ian. Ian, conta pra gente um pouquinho também por que escolheu história. Maravilha. Então, é, a história entrou na minha vida mais ou menos ali no final do ensino fundamental, início pro médio, né? Eu fui gostando muito. Eu sempre gostei muito de história, né? Até é engraçado porque eu gostava muito de história por causa de um anime que eu via, né? Cavaleiro do Zodíaco. Passa ali na Grécia e tal. Então tem um pouquinho disso, né? Essa nostalgia histórica aí. Então, ali no ensino médio eu fui mesmo tomando gosto pela história, muito por conta de dois professores, né? E então eu decidi entrar para a faculdade de História, né? Eu fiz o vestibular na UCP, coloquei História como primeira opção e segunda opção eu coloquei o Direito. Mas eu entrei, né, eu consegui a bolsa, passei, né, na prova. Ah, então eu comecei na faculdade só porque eu gostava de História, realmente, porque eu gostava dos cenários medievais também, né, eu gosto muito da Idade Média, então aquilo me atraía, mas eu não tinha pretensão de ser professor, não sabia nem o que uma pessoa que faz História trabalhava. Só queria, né, fazer História mesmo porque eu gostava, então não entrei com pensamento profissional nenhum. Ao longo da faculdade, né, nas matérias pedagógicas, no estágio também, né, que a gente vinha conversando na outra live, eu fui tomando gosto pela profissão de professor, né? Eu fui achando muito bacana poder compartilhar, né, nosso conhecimento com as pessoas, aprender também com as pessoas, né? E isso foi sendo colocado aos pouquinhos no meu coração ali, essa vontade também de querer contribuir, né, para o mundo, querer mudar alguma coisa, querer fazer alguma coisa de bem, né, de significativo na vida das pessoas. Aquilo foi crescendo dentro de mim. E então, dali para frente, eu comecei a decidir que realmente eu queria ser professor. E hoje estou Uhum. na batalha aí, né? Na educação. É, não tem jeito, é uma batalha mesmo, né? Eu, ainda mais ultimamente. É, Tá complicado. Ian, então, agora conta pra gente um pouquinho sobre por que esse tema, né? O que te levou a escolher ele, e aí já, né, aquela velha história, fica à vontade, é aham. contigo aí, tá bom? Beleza, beleza então. Resumindo, né, bastante agora,
eu troquei de tema de monografia 3 vezes, troquei de orientador 3 vezes, né? A princípio eu queria falar sobre Idade Média, né? Idade Média não, perdão, sobre a Inquisição no Brasil, né? A princípio eu queria falar sobre esse tema, mas aí eu tive alguns problemas, né? E fiquei um pouco inseguro sobre falar isso, troquei para outro tema já sobre o Brasil, mas também acabou não dando certo. E então, por influência de uma professora, eu acabei fazendo sobre história de Petrópolis, né? Porque essa professora, né, a Graça, É, dizia, né, que a história de Petrópolis é muito rica e verdadeiramente ela é, né? E que tem muita coisa boa para a gente pesquisar. A gente tem aqui tem museu, tem biblioteca, né? Tudo aqui perto. Então eu fui tomando sim. gosto por isso também, de querer falar sobre Petrópolis e, né, até não acabei não falando na última live, né, na tentativa, Uhum. que isso também pode ser um projeto que daqui para frente pode entrar numa questão de mestrado, né, doutorado, assim. Então, também é um projeto que é muito rico, né, Sim, futuramente, né, falar sobre Petrópolis, né, tem muita coisa bacana e tudo aqui por sim. perto, né. Então, foi tudo meio que confluindo para isso. A Então, gente tem mais a gente tem um rico material aqui próximo, né, na sim, nossa cidade. Uma por ser uma sim, cidade histórica e outra por abrigar aqui grandes histórias, né? E tem lugares para a gente pesquisar, o Museu Imperial, o Arquivo Municipal, né, o próprio arquivo do museu, e entre outras casas aí que dão esse apoio para a pesquisa sim, exatamente, exatamente. Até mesmo professores, né, muito bons, como temos a também. Graça, né, temos também o saudoso Jerônimo, né, Isso, também que os nos textos deixou, dele mas lá. os textos dele, né? Até hoje eu tenho os textos dele aqui que são muito ricos sobre a história de Petrópolis. Sim. Então, também temos pessoas muito boas, né, que falam aqui. O pessoal lá do museu também, temos o Maurício, né? Então, a gente tem uma história Maurício, muito rica. Fátima, Fátima, Osguito, várias Osniguito, pessoas aí referência pra gente, né? exatamente. São referências. São muito solícitos, né? A gente já pôde lidar com eles, né? Então, tudo ajuda a gente na história de Petrópolis. Agora, então, né? Vamos entrar no tema propriamente dito. É, Primeiro eu vou falar aqui um pouco, né, sobre o tema, o problema, nessas questões. Uhum. Depois eu passo aqui a questão do meu sumário, né, para como é que está dividido o trabalho. E depois a gente Fica à entra de vontade. fato na história. Então, meu tema, né, é sobre a estrada de ferro Príncipe do Grão-Pará, a estrada de ferro que esteve em atividade em Petrópolis no século XIX. E o que a gente vai, né, eu e a minha orientadora, o que a gente procura responder nesse trabalho? A gente vai falar sobre o fechamento dessa estrada de ferro. Por quê? Né? Vamos abordar as perspectivas sobre esse fechamento. A gente parte do princípio que a estrada de ferro ela tem uma de suas causas para fechamento a questão das estradas de rodagem, né, que surgiram lá com Washington Luiz entre 1926 e 1930, né, no seu mandato, né, o presidente Washington Luiz. Uhum. Essa foi uma das causas. Mas essa não é a única causa que faz com que a estrada de ferro vai fechar, né? Então, quais outras causas poderiam ser? Então, a gente vai trazer uma luz sobre a questão interna da ferrovia, né? Sobre a sua administração interna, sobre os seus problemas internos, sobre aquilo que fez com que ela mesma, né, no seu interior, levasse ao seu fechamento. Então, a gente procura responder isso. Foram as causas internas, motivo para também o fechamento dessa ferrovia? E aí, então, ao longo do trabalho, a gente vai dissertando sobre isso. E o que a gente usou como material, né, como fonte para pesquisa? Jornais, né, periódicos. Esses jornais nós encontramos na Hemeroteca Online, né, um grande acervo, né, de Uhum. periódicos, de jornais. Ah, e nesse acervo tem muitos jornais falando sobre o tema. E a gente escolheu um jornal específico, o jornal A Gazeta de Petrópolis. Então lá, nesse acervo, a gente pesquisou as edições desse jornal, nos anos, né, que estão representados aqui, né, 1892 a 1895, e fomos Sim. pesquisando palavras-chave, perdão, para acharmos ali conteúdos sobre a ferrovia. E Uhum. nós fizemos um quadro, deixa eu achar ele aqui, que eu acho que é importante mostrar. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu havia marcado. Achei. Nós fizemos um quadro, vou tentar mostrar aqui de novo,
Só pra gente ter uma noçãozinha, dá pra ver? Dá pra ver. Então, esse quadrinho aqui, o que ele contém? Ele contém algumas palavras-chave. Por exemplo, a gente percebeu que tinha uma má condição no serviço da ferrovia. Então, todas as edições que falam sobre má condição, a gente distribuiu aqui no quadro e dissertamos sobre ela no último capítulo, né, no penúltimo capítulo, na verdade. A questão do descarrilhamento, quando o trem ele sai do trilho, né, por algum problema ali ele sai do trilho. A gente achou todas as edições que falam sobre isso e colocamos aqui nesse quadro e falamos mais à frente. E nós fizemos isso com outras palavras, por exemplo, a questão da tarifa, né, a questão dos horários, da lentidão. Então foram palavras que a gente encaixou nesse quadro e dispomos aqui nos anos 1892, 94 e 95. Não achamos informações suficientes para o ano de 1893. Então por isso que a gente não coloca nessa coluna. Então nesse quadrinho a gente botou o ano e fomos botando. Vai falar sobre descarrilhamento no ano de 1892, na edição 170 e edição 162. Então a gente colocou isso aqui no quadro e lá na frente a gente vai explicar sobre esse quadro. Beleza? Só fazer um negócio aqui que eu achei bem interessante e até engraçado. As questões que tu destaca, umas questões que a gente atualmente ainda reivindica em ônibus, né? No meio de transporte, né? As condições precárias, tarifa, né? Melhorias. Eu fiquei, caraca, no meio de transporte muda, mas as coisas que a gente reivindica continuam as mesmas. Exatamente. As mesmas reivindicações que aconteciam lá no século XIX, atualmente no século XXI também, elas acontecem, né? O que você falou, só mudou o meio de transporte. Isso fica muito claro, né? São várias reclamações ao longo do tempo. É como se a gente pegasse a tribuna hoje em dia e olhasse ali a mesma coisa com a Gazeta de Petrópolis no século XIX, basicamente, né? E uma última questão para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui é a questão historiográfica, né? A minha orientadora, né, ela me orientou a questão seguinte. Aqui em Petrópolis há uma grande força para que esses nomes históricos, por exemplo, Dom Pedro, Princesa Isabel, o próprio Barão de Mauá, que eu vou citar aqui no trabalho, né, que ele também é um personagem-chave, José Bonifácio, esses personagens, eles são muito exaltados, né? Não que isso seja ruim, mas nós também devemos olhar o lado negativo deles, né? Eles não foram figuras assim intocáveis, foram figuras que também tiveram seus erros. Então a gente não pode olhar daquela maneira muito positivista, daquela maneira assim quadrada, né? A gente tem que olhar para esses personagens como personagens de sua época, né? Envolvidos com a cultura, a economia, né? Da sua época e tudo mais, e não como deuses, né? Intocáveis. Então a gente procurou achar um meio termo aí para falar deles, né? Sem desmerecer o trabalho deles, obviamente, né? Que o trabalho deles, né? Quem sou eu para estar falando sobre o que eles fizeram ou sobre o que os historiadores que falaram sobre eles fizeram, né? Mas a gente também procurou achar um meio termo e dar uma repaginada, se a gente pode dizer assim, nesses personagens históricos. E aí, então, a gente encerra, né, essa apresentação do trabalho e agora eu vou entrar, de fato... antes, o sumário, né, perdão. Como ficou disposto, né, o trabalho aqui no sumário? Isso é importante. Por quê? O primeiro capítulo é a introdução, né, de todo o trabalho científico e a introdução. O meu segundo capítulo eu falo sobre toda a história da Estrada de Ferro. Desde quando ela surgiu lá na Inglaterra, até passou pelo Brasil, até o seu fechamento aqui no Brasil. Né? Então a gente traça esse panorama histórico todo. Aí a gente contextualiza o Brasil na época, né, e tudo mais. No terceiro capítulo, a gente vai falar sobre a fonte histórica, que é o periódico, ou seja, o jornal. A gente destaca todos os aspectos estruturais e técnicos de um jornal, um periódico, por exemplo. Como a matéria sobre esportes fica destacada, como a matéria sobre culinária, como a matéria sobre economia, né? A gente vai esmiuçando aí como que um jornal é formatado, como que um jornal é montado, e também deixando claro que um jornal ele tem uma ideologia por trás. Ou seja, nem tudo que a gente vê ali no jornal não é que é mentira, mas a gente não pode tomar como uma verdade absoluta. É um indício de alguma coisa, né? Porque o jornal tem sua ideologia. Se o jornal tem uma ideologia que vai um pouco contra determinada coisa, a tendência dele é mais bater nessa determinada coisa. Se ele tem uma ideologia que
é a favor de algo, ele vai passar mais um pano para esse algo, né? Então, todas as questões ideológicas. E nesse mesmo capítulo, no final, a gente fala sobre o jornal que a gente pesquisou, a história desse jornal, que é a Gazeta de Petrópolis. E no quarto capítulo, a gente fala sobre aquilo, né? A gente pega aquele quadro que eu estava falando e escreve sobre todos esses pontos, sobre o horário, sobre a lentidão, né? Aí a gente separa, faz as citações direitinhas lá, pega diretamente da íntegra, né? Tudo que estava escrito no jornal ali, coloca aqui no trabalho, citando referência e tudo mais. Então, nesse capítulo a gente fala sobre isso. E o quinto capítulo, que é a conclusão. Certo? Então, agora sim, a gente vai entrar, né, no tema histórico, né? Que é onde eu vou gastar a maior parte do tempo. Eu não vou entrar nos aspectos estruturais e nem na última questão lá de descrever todas as situações. Né? Vou falar mais da parte histórica, que eu acho que é o que mais interessa aqui, né, pra gente. Então, a gente começa falando a parte histórica, voltando lá na Inglaterra para dizer sobre o surgimento da estrada de ferro, né? O surgimento do trem. Como é que o trem nasceu, né? Na Inglaterra, no período ali do século XVIII, XIX, havia toda aquela questão daquelas máquinas a vapor que faziam o transporte, né? Das minas de carvão, né? Para um outro determinado lugar. Era uma maquininha de vapor, uma coisinha bem simples ali, né? Nada muito tecnológico. E essa maquininha ali, por um tempo, estava dando conta. Só que conforme foi evoluindo, a Inglaterra foi evoluindo economicamente, né, tudo mais, aí vem toda a questão do capitalismo, revolução industrial, essa máquina a vapor, ela começou a ser insuficiente. Ou seja, ela começou a se esgotar. Ela já não dava conta de fazer o trabalho que ela tinha que fazer, né? Então, essa máquina foi sendo melhorada aos poucos, foi sendo aprimorada ao longo do tempo. Então, de máquina a vapor, ela vai chegar num ponto onde ela se torna ali, né, o trem, né? Então, o trem, ele nasce a partir de uma evolução, né, com o tempo, dessa máquina a vapor que se esgotou e precisou ser modernizada para atender os anseios ali da época. Né? Então, assim que surge o trem. Essa máquina a vapor, ela foi inventada pelo James Watt, né? Então, depois ela foi sendo aprimorada ao longo do tempo. E o que é a grande questão do trem naquela época? O trem, a malha ferroviária, ela proporcionou uma grande ligação entre os grandes centros europeus da época. Ali, Alemanha, né? Itália, Espanha, Portugal, França, né? Não apenas na questão econômica, mas na questão cultural. Então, a Europa, a gente sabe que é um continente pequeno, né? E hoje em dia você pega um trem ali da Espanha, vai para a Alemanha, né? Portugal vai para a Espanha, Alemanha e tal, né? Muito rápido. Então, naquela época, né? Isso foi uma grande proporção, porque ligou, né, os países europeus, tanto economicamente como culturalmente. Então, assim, foi uma grande inovação, né? Foi um grande boom, assim, que alavancou muitas economias europeias na época. Então, o trem tem muito essa importância na história da Europa. E no Brasil também não vai ser diferente. Tá? O Brasil, contextualizando agora, chegando mais para a nossa parte aqui, o Brasil naquela época era um exportador de café, um grande exportador de café, era o produto assim, top do Brasil naquela época. Esse café, ele era produzido no chamado sistema plantation. O que é o sistema plantation? Você planta a monocultura, né? A monocultura é um tipo de alimento que você planta, né? Você planta em um latifúndio, ou seja, uma grande área, né? Uma grande área de terra, onde você planta esse mesmo produto, né? No caso o café, e quem trabalha nesse latifúndio são os escravos, né? Então, um trabalho escravo. Então, o Brasil vai ser regido por isso naquele momento, né? O café, através do sistema de plantation. Só que o que acontece? O Brasil, ele não consumia o café de forma que fosse suficiente. Então, o Brasil precisava exportar esse café para poder vender, né? Para poder fazer dinheiro com esse café. Então, ele precisava exportar esse café. E naquela época, o Brasil também está passando por uma transição de eixo econômico. O Brasil deixa de ser um país que tem sua economia ali voltada para o norte, desce um pouco ali para o centro-sul, né, por causa dos barões de café que estava mais localizado ali, né, realmente no centro-sul. Outra coisa muito importante que vai caracterizar a época é a aproximação do Estado brasileiro, né, na figura do imperador, com os barões do café.
o que vai caracterizar o Brasil como um país conservador, né? Unindo aí os interesses tanto de Estado quanto barões de café, que eram ali interesses próximos. Então o Brasil era alinhado com conservadorismo, ali com os barões de café, tinha esse alinhamento. E era um país essencialmente escravista, né? O trabalho escravo dominava naquela época. Aí começam as complicações para o lado do Brasil. A Inglaterra já estava avançada economicamente, né? Alguns anos avançada em relação ao Brasil. E a Inglaterra, ela começa a querer o fim da escravidão, né? O fim dos tráficos negreiros. Por quê? Porque a Inglaterra estava produzindo muito, revolução industrial, produzindo muito, né? Muita produção industrial para vender. A Inglaterra queria vender. Só que escravo não compra. Né? Escravo não recebe salário para comprar. Então o que a Inglaterra, né, os ingleses pensaram? Opa, vamos, né, pedir aí o fim da escravidão, o fim do tráfico negreiro. Brasil e Inglaterra eram duas nações muito próximas. Então a Inglaterra sacou isso. Vamos liberar os escravos aí. Esses escravos começam a trabalhar, né, começam a ser trabalhadores assalariados e eles vão comprar nossos produtos, né? E a gente vai saber que isso não vai ser muito bem assim, né? Porque quando os escravos são libertos, né, eles ficam a Deus dará, né? Mas a Inglaterra pensava assim. Então, os ingleses pedem o fim da escravidão, o fim do tráfico negreiro. O Brasil fica numa situação ali entre a cruz e a espada. Vou atender interesses dos barões do café, que são também meus aliados aqui, ou vou atender os interesses dos ingleses, né? Que também são os aliados do Brasil. Né? Os ingleses forneceram dinheiro para o Brasil, ajudaram na vinda da família real para cá, né, e tudo mais. Então o Brasil estava ali meio que na mão dos dois. Né? Então não podia ceder nem para um nem para outro. Né? O Estado brasileiro ali, o Dom Pedro, né, o imperador, ele ficou ali, né, nessa indecisão. Vai acontecer toda uma situação política no Brasil de votos, presidente da Câmara, primeiro-ministro e tal, que vai culminar na eleição de Eusébio de Queiroz como presidente, né, como presidente da Câmara, né? A gente já havia falado, né, como primeiro-ministro. Presidente da Câmara, eu Presidente acho. da Câmara, né? Isso. Então, Eusébio de Queiroz vira ali o presidente da Câmara. E Eusébio de Queiroz, ele era a favor do fim do tráfico negreiro, a favor do fim da escravidão. Ele tinha esse posicionamento. E ele, então, né, vai implantar ali a famosa, né, Lei Eusébio de Queiroz, que a gente conhece, que é a lei que põe fim ao tráfico negreiro. Certo? E agora, Uma das como é que fica? primeiras, né? Só abrindo um parênteses aqui, uma das primeiras leis, né? Até chegar totalmente à abolição da escravatura. Exatamente, uma das primeiras leis, que aí vem Eusébio de Queiroz, sexagenários, né, ventre livre, depois Isso. na abolição completa, né? Então, muito bem colocado, né? Esse foi o primeiro passo ali, né, para que o Brasil deixasse de ser uma nação escravocrata. E aí, como é que fica o cenário agora, então? Né? Não pode ter mais escravo, não pode mais traficar escravo. Isso, de fato, nunca aconteceu plenamente. Né? Houve ali ainda tráfico de escravos na encolha, na espreita ali. Plenamente isso não deixou de acontecer. Tanto é que precisaram ser feitas outras leis, que a gente acabou de falar. Né? Mas uma certa quantidade, né, houve uma certa relevância dessa lei. Então, aqueles barões do café que depositavam o seu dinheiro no tráfico de escravos, que era um mercado que lucrava bastante, esse mercado cai. E esses barões do café não vão ter mais onde aplicar o seu dinheiro, a não ser ali, né, na questão do tráfico negreiro. Não tem mais o tráfico negreiro para eles aplicarem esse dinheiro. Onde eles vão aplicar esse dinheiro? Eles precisam fazer esse dinheiro rodar, né? Aí é que vem a chamada modernização capitalista. O Brasil, seguindo o exemplo das nações europeias da época, vai trazer, né, para o seu meio essa modernização capitalista, investindo em bancos, em indústrias, instalação de energia elétrica. Então, esse vai ser o novo ramo econômico, o novo nicho econômico que o Brasil vai se aventurar. E aí é que surge a figura principal aqui, né, que a gente fala na monografia, que é o Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Só um negócio que eu achei muito engraçado e legal ao mesmo tempo, quando você fala sobre o tráfico negreiro,
que os navios, né, negreiros, né, a Inglaterra começa a tratar eles como navios de piratas, né? Tá Sim, vendo que o Brasil fala que tá fazendo, mas não tá, né? Aquela famosa para inglês ver, né? Tem um livre. meme muito legalzinho que eu vi esses dias, que é a árvore nascendo, só que tá cercadinho por volta e a árvore começa a nascer por fora, né? Era o Brasil Uhum. basicamente se esquivando dessa lei. Mas eu achei bem interessante essa parte, porque eles começam a ver, né, o tráfico negreiro como algo tão igual ou pior do que os navios piratas, né? Eles, eles tinham essa ideia. Eu achei bem interessante isso. Achei bem legal. Era só um comentáriozinho mesmo sobre isso. Sim, sim, ótimo. Exatamente o que você disse, né? O Brasil dá essa burlada aí, a famosa lei para inglês ver, a gente usa esse termo até hoje, né? Uhum. Efetivamente, essa lei Eusébio de Queiroz, ela, né, não funcionou muito, né? Sempre estava ali na encolha de alguma forma, né? O jeitinho brasileiro também já, Sim. desde aquela época, né? Mas é verdade isso mesmo. E aí, então, agora a gente vai entrar na questão do Barão de Mauá em si. Agora eu vou falar Barão de Mauá, né? Porque o nome dele é muito grande, eu não vou, né, ficar falando o nome dele toda hora. Então, o Barão de Mauá, ele vai ser um dos precursores aí do Brasil nessa chamada modernização capitalista. Ele, se eu não me engano, ele estudou em Londres, acho que ele morou em Londres, alguma coisa assim, não, agora de cabeça me falha, mas ele teve um Uhum. contato muito forte com a Inglaterra e ele traz os ideais ingleses para o Brasil, ideais de revolução, ideais de industrialização, né, esses tipos de ideais. Sim. E aí o Brasil vai entrar no chamado desenvolvimento econômico e expansão urbana. Então, nesse momento, o Brasil começa a dar novos passos. Deixa de ser um país, não deixa de ser totalmente, né? Mas vai deixando aos poucos ali de ser mais conservador, né? Mais um país agrícola, para ser um país um pouco mais moderno, investir em indústrias, né? Uhum. Aqui no solo brasileiro. E então, a malha ferroviária, ela cai como uma luva para esse momento. Por quê? Porque você poderia escoar os produtos do centro, do interior, para os portos de uma forma muito mais rápida, né? Então, Sim. o trem, ele facilitaria esse processo. Você colocaria as sagas de café ali na, na caçamba ali do trem, levava para os portos e dali exportava. Fechou. Isso era Muito bom mais. pra caramba. Exatamente, muito mais rápido. O Brasil poderia lucrar muito mais rápido com isso. Ao mesmo tempo, então, que os investidores, aqueles barões do café, aquelas pessoas donas ali do capital, né, do dinheiro, eles estavam dispostos a investir nisso, né, porque eles precisavam também, tinha uma certa desconfiança, porque era uma atividade nova. Essa atividade industrial no Brasil era nova, né? Lá na Uhum. Europa já estava acontecendo, mas aqui no Brasil era nova. Chegou um pouco atrasado. E então, Mauá ele vai ter todo um trabalho de ter que convencer o Estado, ter que convencer os investidores, ter que convencer os comerciantes de que uma malha ferroviária no Brasil seria boa e eficaz. A princípio, de primeira, ele conseguiu convencer as famílias ricas que moravam ali no Rio, porque essas famílias eles queriam fugir do forte calor do Rio, né? E vir para Petrópolis, um clima agradável, né? Um clima assim mais tranquilo. E de trem, você faria viagem rápida ali. Então essas famílias ricas apoiaram logo de cara. Então o Mauá ele foi tentando convencer ali aos poucos, esses segmentos. Vale ressaltar aqui, rapidamente, só um asterisco, que essa não foi a primeira tentativa de implantar uma malha ferroviária no Brasil. O Uhum. padre Diogo Feijó, no período da regência também elaborou alguns métodos para ser implantada uma malha ferroviária, perdão, no Brasil, porém isso não foi à frente. E também teve outro projeto em São Paulo na tentativa de implantar essa malha ferroviária no Brasil. Porém, Sim. esses projetos não foram para frente, muito por conta de questões orçamentárias, né? Então, efetivamente, a que vai dar certo é de Mauá. Mauá que vai conseguir alavancar isso. Por isso que Mauá é visto com tanta glória, né, com tantos louros assim, porque ele Sim. conseguiu bancar, né, esse projeto. Só fazer um adentro Mauá, aqui, antes sim, de tu continuar. Para quem não uhum, sabe, Regência Una é o período que fica o Brasil, né, entre o primeiro e o segundo reinado, né? É aquela parte onde o imperador ainda com apenas 4 anos, depois de Dom Pedro I,
renunciar, fica ali num período de 4 regências, e a regência do Padre Feijó é a primeira ali. E olha para a gente ver quanto tempo demorou e quanto tempo para acontecer a primeira malha ferroviária no Brasil, né? Passaram por 3, como o Ian falou. Só quando o Dom Pedro II já está como imperador que ocorre a primeira ferrovia no Brasil. Né? Era só para dar esse feedback aí. Pode Sim. prosseguir. Né? Não, exatamente isso. Demorou bastante, assim como Uhum. demorou a acabar a escravidão no Brasil. Né? O Brasil, Sim. a América do Sul, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Né? Então o Brasil sempre com um atraso aí negativo, né? Em relação Oh, ao mundo. É, verdade. então o Mauá, depois de muitas dificuldades financeiras, dificuldade de elaborar um projeto decente, porque tinha que subir a serra, né? Tinha várias questões de engenharia também. Ele consegue colocar o plano em ação e inaugurar em 30 de abril de 1854 o primeiro trecho da Estrada de Ferro. Esse trecho ia do Porto de Mauá, no Rio de Janeiro, até Fragoso, que é também no Uhum. Rio, né? Dava aí uns 16 quilômetros, né, esse trajeto. E a locomotiva, né, a primeira locomotiva a andar sobre esses trilhos aí, era a locomotiva baronesa. Tá? Então, foi assim uma grande expectativa em cima dessa estrada de ferro, né? Foi uma grande festa, né? O Brasil ficou empolvoroso por conta dessa estrada de ferro, porque ela era um símbolo de mudança, um símbolo de modernidade. Agora o Brasil vai para as cabeças, o Brasil vai voar aí. Então a imprensa da época estava lá, de registro que aquela empolgação toda, né? Que a estrada de ferro beneficiaria o Brasil, né? Uhum. Em vários aspectos. É, Eu e acho interessante aqui também que foi uhum, tão pouco tempo, né, que ele construiu a ferrovia, logo a primeira parte, né? sim, sim, Porque foi de 52 a 54, em 2 anos ele foi 2 anos, realizou a obra. Eu falei, cara, que exatamente. rapidez. Sim, sim, exatamente. E consta nos registros que a engenharia da época era muito moderna para a época. Né? Então eles aplicaram uma engenharia muito bacana na época. Então Legal. isso também é interessante, é bem colocado. Foram 2 anos, né? Porque esse trecho de 16 quilômetros foi completo. E aí, então, ia do Porto de Mauá até Fragoso, e de Fragoso para Petrópolis tinha que vir de cavalo, as diligências, as carrocinhas. Mas o Mauá sempre manteve o desejo de ligar o Rio a Petrópolis. Esse trecho que foi inaugurado foi o primeiro trecho. Dali para Uhum. frente ele ainda tinha o desejo. Mas aí acontece um problema, né, que atrapalha um pouco os planos dele. Nesse período em que ele está tentando ligar Rio de Janeiro a Petrópolis, a Estrada União Indústria, né, essa mesma que a gente conhece hoje em dia, ela foi construída, né, e também uma outra estrada de ferro foi construída, que era a Estrada de Ferro Dom Pedro II, o que atrapalhou um pouco os planos aí do Barão de Mauá, né, a questão da concorrência e tudo mais. Então a ideia ficou um pouco parada durante um tempo por causa disso. Né, a estrada na indústria começou a ser utilizada bastante, então atrapalhou. Posso? Achei Sim, muito interessante uma parte também que você fala, que quando ele vai pedir ajuda do imperador e tal, do governo, uhum. ninguém quer ajudar. Porque Sim, eles achavam um negócio super novo e eles saem da reta, né? Com medo de investir dinheiro. Aí agora, é, depois de passado 2 anos, o cara fez a primeira ferrovia, o governo vai lá e constrói outra. sim, Não, apoiar não exatamente, apoiou. Mas a ideia deu certo, vocês querem fazer, né? Eu falei, cara, exatamente, palhaçada do governo. Ô, exatamente. O Barão de Mauá foi meio que um bode expiatório ali. Se der errado, deu errado, o governo não fez nada. Se der certo, a gente vê o que faz aí, cria outra, ajuda ele, né? Então ele foi meio que é. um experimento, né? Não deixa de ser um Uhum, experimento, né? verdade. Na época. Mas é verdade, muito bem colocado isso aí. É, E aí, então, em 69, 1869, agora dando um salto grande aí no tempo, é, a companhia do Barão de Mauá, que administrava essa estrada de ferro, ela vai ter uma crise econômica. Então ela vai precisar cortar alguns gastos e suspender o tráfego. Ou seja, o trem não podia rodar, ficou sem rodar por algum tempo. Uhum. Né?
ficou um pouco tempo ali, foi entre 69 e 71, 72. Aí ela volta a funcionar, né, nesse meio tempo. Em 1872, Mauá recebe a autorização para poder prolongar o trecho do Rio de Janeiro até o Alto da Serra. Então, lá em 72, né, foi construído em 54, só em 72 que ele recebe a autorização para poder terminar, né, continuar, na verdade. Uhum. Só que não rola. Não vai mais uma vez por questões financeiras e muito por questões de engenharia. Porque agora tinha morro, você estava tratando de morro. Então você precisava fazer ali acho que os taludes, né, levantar ali as colunas e tudo mais, então ficou um pouco difícil. Em 79, houve mais uma tentativa, né, para prolongar do Rio de Janeiro até Petrópolis, mas não rola também de novo, pelas mesmas questões. E aí, em 79, acontece uma certa revolução no projeto. Por quê? Vai acontecer a fusão da Companhia do Mauá, que era Príncipe do Grão-Pará, com a Companhia de Navegação e Vapor e Estrada de Ferro de Petrópolis, né? Com outra companhia de malha ferroviária. Então, só após essa união, essa fusão, em 81, que aí o projeto vai realmente conseguir andar. Porém, sem o Mauá. O Mauá, ele entra ali numa crise pessoal financeira. Então, ele vai precisar se desligar do projeto, ele fica bem mal, né, por conta disso. Né? Tem toda uma literatura acerca dessa questão do Mauá, que meio que é uma decadência pessoal do Mauá. Né? Então, ele se desliga do projeto e agora o projeto fica encarregado da fusão dessas duas companhias. Cara, o cara ficou frustradão. O cara vai construir a primeira ferrovia. Os caras vão copiar a ideia dele. Começa a surgir um monte de ferrovia. Um monte de indústria ferroviária agora. O projeto dele não passa. Ele investiu todo o patrimônio dele nessa obra. E chega lá no final, ele tem que vender a empresa dele. Exatamente. Ele joga todos os ativos, os passivos da empresa para outra companhia e fica frustrado, exatamente. É essa palavra que você usou aí. Caraca. Tadinho, dá até pena. Exatamente. Aí ele fica bem mal, de verdade mesmo, né, por causa disso. Depois ele até retoma algumas atividades econômicas, tá? Ele tenta recuperar a sua glória ali. Mas aí já está mais pro final da vida dele também. Acaba que, né, Mauá vai falecer. Não me lembro de cabeça aqui o ano que ele falece, mas aí tem essa questão um pouco trágica, né, na vida do Mauá. Voltando então a falar sobre a Estrada de Ferro em si, em 4 de fevereiro de 84, então, o trem vai chegar a Petrópolis, né? Fazendo o trajeto de Fragoso até Petrópolis, até Alto da Serra, em menos de 3 horas. Então, tipo, era uma coisa bem rápida para a época, né? E, obviamente, quem seriam os primeiros a fazer esse trajeto no trem? A família real, né? Dom Pedro ali com a sua família. E também foi um sucesso, mídia, né? Tudo mais, discurso de Dom Pedro também. Então foi algo assim, bem grandioso na época. E daí para frente, a estrada ela tem uma ascensão grande, uma ascensão muito bacana. Porque em 84 eles começam a construir o trecho do Alto da Serra para São José do Vale do Rio Preto. Ou seja, no mesmo ano que eles ligam o Rio a Petrópolis, eles pretendem ligar Petrópolis a São José. São José. Né? E eles conseguem fazer isso e superam até a Estrada União Indústria, em questão de quilometragem. Então, desde o porto de Mauá até São José, dava ali 90 quilômetros. Caraca. Então, tipo, foi algo grandioso. Os caras rapidamente conseguiram ligar esse trecho aí. Aí aquela questão que eu falei, da engenharia moderna para a época. Então, tipo, foi algo muito, muito positivo. O crescimento econômico na cidade, né, girou em torno da ferrovia, porque atendia a todos os interesses. Comerciantes, né, investidores, né, as famílias ricas, né, a própria família imperial. A ferrovia era esse instrumento de evolução econômica, né, para todos. Eu achei interessante também, só te cortando novamente, a questão da data. Porque quando eles começam a construir da subida da serra, né, na serra, até o alto da serra, eles levam 1 ano e pouco
Falei, Uhum. cara, a engenharia dos caras é surpreendente. Aí eles falam, não, vamos continuar, vamos até São José. E aí No eles mesmo levam ano. mais 2 anos, mais um ano e pouco. Eu falei, caraca, se fosse somar tudo em menos de, não sei, 5 anos, eles construíram toda a ferrovia. Eu falei, Sim, caraca. exatamente. Exatamente. Foi algo muito rápido. Foi assim. E a gente vê Foi... um monte de obra hoje em dia e obras passadas que o governo está fazendo, ó, que não vai. Exatamente. E olha a modernidade na tecnologia que a gente tem hoje, né, em comparação, né, isso é óbvio, né, em relação àquela época. Uhum. Então, mas, né, assim, também tem aquela questão. Tudo que também sobe muito rápido é perigoso, porque pode É. cair também, né, de forma muito rápida. E foi mais ou menos assim que aconteceu, né? Por quê? Em 88, ali 4 anos depois do início da construção de Alto da Serra São José, vai mudar a companhia de novo. Vai ser mudada para a The Rio de Janeiro Railway, né? Uhum. Railway Company, a Companhia de Estradas de Ferro do Rio de Janeiro. 10 anos depois, muda de novo. Ou seja, um período de tempo aí curto, né? Muda para outra companhia, a chamada Leopoldina Railway Company. Então, essa mudança de administração também não fez muito bem para a malha ferroviária, porque foi passando de mão em mão, não dava Uhum. continuidade no projeto, começaram a deixar a desejar na administração, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então isso foi minando muito o brilho, né, a grandiosidade da estrada de ferro. Né? E aí agora dando um grande... Pode falar antes de eu mudar 20 de fala. minutos. 20 minutos para acabar? Uhum. Beleza, Ui, beleza. Acabando aqui já. Então, dando um salto agora muito grande para dizer sobre o fechamento dela, né? Essa estrada de ferro, né, a Príncipe do Grão-Pará, que ia do Porto de Fragoso até São José do Vale do Rio Preto, ela é fechada em 64, ali no governo militar. No primeiro presidente militar ali, ela é fechada. Aí a gente parte daquele pressuposto já de que as estradas de rodagem contribuíram muito para o fechamento, né, da ferrovia. uhum. Começou lá em 26. Esse processo então foi sendo cozinhado até 64, né? Esse processo aí de estradas de rodagem em detrimento da estrada de ferro. E aí então a gente vai analisar agora alguns pequenos pontos sobre essa má administração que para nós, né, foi um indício de que contribuiu no seu fechamento, né? Por exemplo, vamos imaginar hoje, né, uma companhia de ônibus, né? Se ela constantemente der vários problemas, né, for sucateando aos poucos, né, isso vai chegar no momento que ela vai falir, ou ela vai fechar, vai ter que vender, né, abrir falência e vender, né? Sim. Então, essas questões internas também contribuem. E aí, eu vou falar aqui para vocês, agora voltando lá naquele quadro que eu mostrei no início, vou falar um pouco aqui sobre alguns pontos, né, interessantes sobre a má condição dos serviços, primeiro, né? Então, no Jornal da Gazeta de Petrópolis, em 95, 1895, primeira página, edição 65 desse jornal, estava escrito o seguinte: encarecidamente ao senhor Dr. Lopes Ribeiro Júnior, chefe do tráfico da nossa estrada de ferro, providencias no sentido de nos serem entregues 2 fardos de papel da nossa folha, os quais estão em poder da companhia, desde o dia 14 do corrente. Essa reclamação ela foi lançada no jornal no dia 24 de agosto. Ou seja, estava 10 dias preso lá a mercadoria que eram os maços de papel. Pois que sem eles, nos veremos obrigados em poucos dias a suspender a publicação da Folha. Ou seja, era a própria Gazeta falando que, qual é a palavra que ele usa aqui? Os fardos da Folha, para eles imprimirem o jornal, estavam presos com a companhia. A companhia Entregou. não entregou. Né? Como se fosse um correio ali, também tinha essa função, né, a ferrovia. Eles não entregaram, simplesmente não Correio entregaram. atrasado desde sempre. Correio atrasando desde sempre, exatamente. Então, era um problema. E esse problema não é isolado, é um problema recorrente. Nos 3 anos que a gente estuda, esse é um problema recorrente. Você ia falar Eita. alguma coisa? Não, não, eu tô rindo Ah, dessa tá. questão. Ah, não, Que o correio sempre atrasa. Exatamente. Desde de sempre aí.
Um outro ponto também, a questão dos descarrilhamentos, né, que eu disse, que é quando o trem ele sai do trilho. Vamos ler Uhum. aqui. O Jornal Gazeta, de 1892, página 2, edição 170. Aí se tiver alguma coisa estranha, alguma palavra diferente, assim, é porque a gente pega na íntegra, né, com a Aham. linguagem da época, né, do século XIX. Na quinta-feira última, o trem que partiu da estação desta cidade, às 13h30 da tarde, ao chegar ao Pilar, ia descarrilhando devido ao mau estado da linha. Algumas senhoras com crianças de colo tiveram de voltar por não poderem transpor o trecho da linha que era necessário vencer a pé, para o ato de baldeação. Tal é o péssimo estado em que se acha o caminho. Ou seja, o que a gente pode pensar daqui? Não havia uma manutenção dos trilhos, né? O que era perigoso. O trem podia soltar, causar um grande acidente, Uma né? loucura. Exatamente. E isso continua sendo recorrente. Não, mais uma vez, não é um caso isolado. Isso acontece algumas outras vezes. Tem outra aqui, fala sobre o descarrilhamento também. Isso aqui é engraçado. O ano de 1895, página 1, edição 29. Os passageiros que embarcaram, sábado último, no trem que partiu de São José do Rio Preto, às 10h40 da manhã, chegaram a esta cidade, ou seja, Petrópolis, às 8h da noite, Que em isso? consequência de um descarrilhamento entre Areal e Pedro do Rio, por estarem É. os dormentes podres e os trilhos quebrados. Um conselho: quem tiver pressa não deve contar com a estrada de ferro. Melhor irá a cavalo. Nossa. Ou seja, eles pegaram o trem às 10h40 de São José para Petrópolis. Quando chegou ali entre Areal e Pedro do Rio, por causa de trilho podre, trilho quebrado, eles ficaram parados e só foram chegar no destino deles 8h da noite. Passaram o dia ali. Então pensa numa reclamação contundente, né? Sim. Pensa, quando a gente ia para a faculdade, Bento, o ônibus quebrava. A gente Meu ficava Deus. chateado. Ou quando a gente estava voltando tarde da noite, o ônibus quebrava. Era Né? aí que era pior. Quando a gente estava voltando. Exatamente, exatamente. E isso já acontece desde muito tempo Não, atrás, lá na Estrada de Ferro. imagina. Só tinha um raio de um trem. É, E não tinha nem outro para tu esperar. exatamente. Tinha que esperar consertar e então seguir o caminho. Não tinha, é o que você disse, não tinha outro. Não tinha um trem do lado ali, uma outra malha ferroviária passando. Não, nem nada. Hoje em dia a gente tem o ônibus, né? Quebrou um, meia horinha ali, passou outro. Antigamente não. Eles tinham que realmente esperar. Então isso é um indício, um sinal de que não havia manutenção decente, né, nos trilhos. Era, E aí, era sucateado. exatamente. E aí, uma outra questão sobre o transporte de cargas e mercadorias. Saiu na edição de 92, página 2, edição 5. Temos recebido de pessoas conceituadas do comércio desta cidade constantes reclamações sobre o modo por que recebem as mercadorias que lhes são consignadas da capital pela estrada de ferro. Caixotes abertos, pacotes ou embrulhos com faltas de artigos, etc. Endereçamos-los ao ilustre cidadão diretor dessa estrada. Ou seja, o jornal está botando a cara ali já, falando diretamente com o dono da companhia, que está chegando encomenda aberta, né? Coisas que a gente também sofre hoje em dia, né? Parece que o Brasil não aprende. Né? É. Então, complicadíssimo. E então, esse foi o último aqui, né, que eu tenho para trazer. Uhum. Tem vários, né? Tem umas citações enormes aqui, que são muito bacanas, mas não cabe falar aqui. E então, qual foi a nossa conclusão? A ascensão das estradas de rodagem, né, das rodovias, como a gente conhece hoje em dia, minou, né, a estrada de ferro, o seu uso da estrada de ferro. As pessoas passaram a optar por estradas de rodagem. Por quê? Porque, devido a essa má administração das companhias, esse sucateamento, quem, né, iria preferir o quê? A estrada de rodagem ou a malha ferroviária que estava sucateada? Né? Então foi meio que um processo ali natural. Meio que os mais fortes venceram. A gente pode colocar assim. Né? Talvez, se a estrada de ferro não tivesse tido tantos problemas, né, de administração, de sucateamento, será que não seria diferente a história? Claro que na história a gente não pode trabalhar muito com o C.
mas fazendo esse exercício, né, imaginativo, né, poderia ter sido diferente, né? Então, Sim. as estradas de rodagem ascenderam, sim, mas muito da administração interna da estrada de ferro fez com que ela fosse sucateando e o outro serviço era melhor, né? É normal ali no mundo capitalista, quem tem o melhor serviço vai ganhar com certeza. Sim. Então foi um processo natural. E uma outra conclusão também que a gente achou, até lendo o livro do Boris Fausto, né? Ele fala também, né, que a gente usa de referência, o Brasil naquele momento também estava passando por uma crise econômica. Porque em 88 tem a proclamação da República, né, com Deodoro. E então, Sim. o Brasil passa, por si só, de você ter um regime monárquico e passar para um republicano, por si só, isso já gera uma crise, né? Assim, uma crise política, certo? E além disso, além da Corrigindo, crise... só corrigindo aqui, 89. 88 não. 15 de Desculpa, novembro de 1889. desculpa. 88 foi Isso, a Lei Áurea. legal, exatamente, 89, perdão. Só dessa transição já causa uma crise política. E o Brasil também passa por uma crise econômica, a crise do encilhamento. O Brasil entrou numa grande bolha inflacionária, os governantes tentaram, Deodoro, né, tentou ali imprimir dinheiro, né, e essa gerou uma grande especulação no Brasil, né, os juros foram para cima e tudo mais. O Brasil teve também uma grande crise econômica, que é chamada de crise do encilhamento, né, porque foi Uhum. empilhando uma coisa na outra, né? Então, esses foram os três fatores assim principais que culminaram nesse fechamento, né, nesse sucateamento aí, sucateamento não, desculpa, no fechamento mesmo da estrada de ferro. A gente Sim. não pode olhar para esses fatores isolados. A gente tem que contextualizá-los na história e ver que um contribuiu com o outro, né, nesse movimento do fim da estrada de ferro. A crise Uhum. econômica, né, devido a essa mudança de governo, a crise política, a ascensão das estradas de rodagem e também essa crise interna, que é o que a gente foca aqui no trabalho, esse momento em que a gente traz esses pequenos incidentes que vão minando a estrada de ferro ao longo do tempo. Então, sim, é um conjunto de fatores que levam a gente a crer que culminaram, né, no fechamento da estrada de ferro. Há outros Sim. fatores? Há outros fatores. Pode ser que existam, né? A gente não estudou, né, outros Sim. fatores além desse, né? Porque a pesquisa monográfica tem que ser uma pesquisa mais restrita, não pode ser extensa. Talvez, quem Uhum. sabe aí, para um trabalho de mestrado ou doutorado. Isso aí, É pode isso. seguir. Ian, meus parabéns, pesquisa muito boa, gostei. Agradeço também a todos aí. A gente ainda tem uns 7 minutos. Eu queria comentar um negócio que é interessante, porque aí passa para as rodovias, né? Aí o problema muda de lugar, Uhum, né? A administração das rodovias, a gente vê isso atualmente, né? exatamente. Aí depois muitos reclamam, para que acabar com as ferrovias, né? Porque a mercadoria poderia ser entregue, mas aquela época ainda mais quando depois ali com Juscelino, né? Aquela Sim, industrialização, abrir a construção de Brasília, aí começa a criar as BRs e tal, aí começa a ligar o país todo com essas vias, mudar o transporte. Mas aí a gente vê todo momento o que acontece na estrada de ferro, acontece no dia a dia nosso. Né? Parece que exatamente. muda, igual eu comentei, muda o transporte, mas as reclamações não mudam, né? Continua ali Uhum, um transporte sucateado, um transporte que pode dar problema a qualquer momento, as altas tarifas e um transporte de má qualidade, né? Parece que não muda as coisas. exatamente. Sim, isso é triste, é um pouco triste. Por quê? Porque prova muito que a gente não aprende com os erros do passado. E a história está aí justamente para isso. Também, né? Uma É, das funções da história, para mostrar para a gente os erros que a gente não deve repetir, né? sim. Então, a gente continua cometendo os mesmos erros do passado, né? Nossas estradas são ruins, emburacadas, né? Má qualidade, má sinalização. Por exemplo, o trecho daqui para São José, do Vale do Rio Preto, é um trecho muito complicado. Um trecho com Uhum. sinalização péssima, né, e tudo mais. Então, assim, a gente vê que não mudou nada. E, em se tratando da questão das rodovias, né? Falando também um pouco, é uma característica do capitalismo, né? Esse período, né, ali,
o Brasil tem essa característica de abrir para o mercado externo, Uhum. né? E o capitalismo é isso, né? O capitalismo é isso. Vai substituindo as tecnologias, substituindo, porque está sempre em avanço, está sempre Sim. em melhora, né? Entre algumas aspas aí, está sempre em melhora. Então aquilo que é Melhor melhor para no momento quem? vai... Exatamente, para quem, né, recebe. Mas está em constante mudança. Então é uma característica Uhum. do capitalismo, né? As estradas de rodagem beneficiou muito as empresas, né, que foram instaladas no Brasil aqui na época. Então esse alinhamento do governo brasileiro com o capitalismo internacional trouxe essas agências automobilísticas para cá, um boom de venda de carro na época, estrada de rodagem a mil e estrada de ferro ficando para trás. A estrada de ferro também não estava se ajudando, né? Quem estava administrando ali por trás. E o capitalismo, né? Em cima ali, comendo solto, foi e deu o que deu. E você citou uma coisa muito importante. As estradas de ferro poderiam ter hoje um papel muito importante na questão de transporte de produtos, transporte de matéria-prima, escoamento de produtos do interior do Brasil para os portos, né? Existem ainda, né, claro, alguns trens, mas eles não têm a relevância que eles eram para ter na época em que ele foi construído, na época que Sim. veio para o Brasil. Então, a relevância do trem no Brasil foi um boom, mas ela caiu muito, Uhum. né, devido a essas questões que a gente falou. Outra coisa que eu lembrei aqui é por causa dessa mania do capitalismo, né? A gente sucateia uma coisa para poder construir outra, né? Para Exatamente. que investir naquilo lá? Vamos investir em algo moderno, né? Algo novo. Deixa a estrada de ferro. Vai acabar um dia mesmo. Exatamente. Então, tem toda essa questão aí. A E ainda lógica temos 4 capitalista. minutos. Quantos? Fala mais 4 minutos. Ainda quer falar mais alguma coisa? Fazer algum comentário? Alguém tem alguma pergunta aí para fazer? Alguém, pessoal que está aí Isso, se no, alguém quiser no comentar, chat aí, se tiver, se você mesmo, quiser né, tiver uma pergunta. acompanhando. Queria agradecer a presença aí da Brito Loureiro, Jéssica, Gabriel, Cláudia, Ana Cristina, Andresa, Vitória, Rodrigo Moco, oi, Aninha. Tamara Newton, Vitória, Douglas, Miguel, Maria, Jéssica, Sandra, Anne, eu, Cláudia e todos aqueles que ainda vamos assistir aí depois, que vai ficar salvo aí no nosso IGTV. Tá? Queria agradecer a todos aí que estão participando, Meu ídolo, Rodrigo Moco, estava online, que honra. viu? Te assistindo aí. Então, É, quero... Pode falar, né? pode falar. Não, eu só queria fazer um agradecimento, né? Aproveitar que você está fazendo aí também, fazer um agradecimento a todos que participaram aí, né? Tanto a galera da sua página e a galera também do meu Instagram que compareceu. Obrigado aí, fico muito feliz, né, de poder estar compartilhando a minha monografia com vocês. Agradecer a você, Bento, mais uma vez também pela oportunidade. É Eu a que primeira vez que eu agradeço. falo sobre o meu tema, né? Então você está dando essa oportunidade aí, eu fico feliz de verdade por estar compartilhando. Vão surgir outras. Isso aí, Mas isso ter aí. certeza. Eu que agradeço, né, ter topado compartilhar aqui conosco, né, no projeto o Sua Temática. Um tema incrível. A Dona Eurides não apareceu aqui, mas ela estava muito empolgada com o seu tema, ela gosta muito. Ela Ela, estava até, ontem online, anteontem. ela, ela me chamou no chat tudo, comentou sobre, porque ela mora ali perto, onde é o túnel lá no Quissamã, né? Ah, E aí ela sim. fala da estrada, né, que eles podiam resgatar e tal. E eu acho bem legal. Novamente, eu queria te agradecer, tá? Aquele primeiro problema aconteceu, mas isso acontece, normal. Fantástico. E a gente voltou aqui. Semana que vem a gente vai estar com a Natália Teis, ela vai falar sobre o tema dela ali, que agora eu não me recordo, é liberalismo, né? Liberalismo, Liberalismo. algo assim. E aí a gente vai estar com ela aí na terça-feira. E eu, novamente eu te agradeço a todos que participaram, ainda temos um minutinho aqui, então muito obrigado mesmo, tá? Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu gostei muito do tema, achei que tem uns negócios muito legais, igual eu fui comentando. E muita coisa não mudou mesmo, né? Por mais que Exatamente. mudou o transporte. E agora eu fiquei com a questão também do correio, né? Que até o correio continua a mesma coisa, do atraso. Exatamente, mesma coisa. E só um agradecimento final, agradecer à professora Graça, à professora Janaína, né? Caso elas vejam essa live um dia, né? A Janaína foi minha orientadora, a Graça estava na minha banca, né? Me ajudaram muito, me deram muita força, também deixar esse agradecimento a elas. E também agradecer a Deus, né? Que esteve comigo esse período todo, tá até hoje aí, né? Me fortificando para seguir nesse projeto.
a gente vai ser cortado em 20 segundos, então eu queria te desejar uma boa noite. Muito obrigado, tá, Ian? Eu Uma também, boa noite Juliano. para todos que nos assistiram até agora. Valeu. Valeu. Abraço. Vai finalizar aqui.